Hoje é dia 30, sexta-feira, e esse é o nosso segundo editorial do dia. Bora então almoçar e falar de política, né? Esse é o almoço com política. Mas vamos lá, a geopolítica mundial tá muito maluca, mas quando a gente fala aqui da República Tupiniquim, tá mais maluca ainda. Os ministros do Supremo Tribunal Federal estão desesperados com medo do efeito dominó, depois dos anúncios feitos pelo próprio Donald Trump. E aí, meu amigo, o recado, né, foi na língua do freguês. Pois é, depois que os Estados Unidos postou uma mensagem dizendo que ninguém será perdoado e escreveu em português, o alerta soou ainda mais. Agora a grande questão é: haverá recuo ou dobra de aposta? Vão dobrar a aposta, não tenham dúvidas disso. E aí, outro ponto volta a levantar questionamentos. Você lembra do almirante Olsen, né, comandante lá dos Estados Unidos, que esteve aqui no Brasil e que foi barrado numa visita ao Acre? Pois é. Algo chamou muita atenção depois de uma fala do Aldo Rebelo. Lembra do Aldo Rebelo, que esteve, né, inclusive, prestando depoimentos perante o ministro do Supremo Tribunal Federal, diante daquela suposta trama do golpe Tabajara? Pois é, que foi até ameaçado de prisão. Ele falou do Estado paralelo que fomenta, né, vamos dizer assim, uma estrutura internacional que é defendida pela esquerda e que o almirante veio aqui justamente para investigar isso. Rapaz, o negócio está mais complicado do que você possa imaginar. Também vem outra questão. As ações do Supremo fortalecem o clã Bolsonaro ou enfraquecem o clã Bolsonaro? A aposta é que fortalecem. E aí já tem até a previsão de que o Eduardo Bolsonaro, se realmente as sanções do Donald Trump limitarem o ministro Alexandre de Moraes, ser tratado como um herói nacional e ter a força que o Bukele um dia teve. E aí ser aclamado pela população e se tornar o próximo presidente da República. Pois é, o Eduardo Bolsonaro disse que está pronto para isso se for a missão dada pelo pai dele. O STF já entendeu que as ações do Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos foram eficazes, deram um efeito e que se eles recuarem agora, o Eduardo cresce. Meu irmão, deu para perceber o tanto que o jogo tá, né, acirrado. Então vamos falar sobre tudo isso. Então não esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, né? A gente tem que conquistar isso de vocês. Não é nem pedir, é conquistar. Então, ó, você que não é inscrito, confere se está inscrito. Quando você tá com o dedão no like, o YouTube olha pra mim e fala: seu conteúdo tá bom, eu vou mandar pra mais, vou mandar pra mais gente. E aí ele me ajuda aqui, tá? E aí você pode compartilhar também. Manda no grupo lá do condomínio, né? Aí você pega o vizinho mais chato e fala: ô, o Sandro falou de você lá no final do vídeo, cara. Só para todo mundo que é do condomínio ficar curioso e lá ver o que o Sandro falou, tá bom? Brincadeira à parte, bora pra matéria, vamos pra cima. Alguns dias atrás, eu noticiei para vocês a vinda do almirante Alvin Owsley, né, aqui no Brasil. Ele veio, a princípio, para ter relações, né, multilaterais com o ministro da Defesa, o José Múcio. Lembrando que o José Múcio é uma figura que está lá porque se ele cair, os militares se revoltam contra o governo Lula. Então o governo Lula nunca gostou do Múcio, mas era necessário, porque o Múcio era um que conseguia controlar os militares. Tanto é que o próprio Múcio já falou que ia sair muitas vezes e o governo Lula não deixou. Agora o que acontece? O almirante Olsen veio ao Brasil e quis ter informações bilaterais, quis saber qual é a atuação de grupos estrangeiros aqui dentro do Brasil, e aí ele fez um pedido, né, visitar o Acre. Matéria do Acre em notícia, matéria regional. Almirante do Comando Sul dos Estados Unidos visita o Acre para tratar da segurança na fronteira. Pois é, o anúncio foi esse. O almirante Alvin Olsen, comandante do Comando Sul das Forças Armadas dos Estados Unidos, que é a SOUTHCOM, né, desembarca no Brasil essa semana para uma agenda de 3 dias que inclui reuniões estratégicas em Brasília e uma visita ao Acre. A informação é do jornalista Paulo Capelli, do portal Metrópolis. Essa matéria, né, é do dia 19 de maio. Mas Sandro tá requintando matéria velha, você não tem vergonha na cara? Tem não. Mas a verdade é que o negócio foi um pouco mais embaixo. Por quê? Porque isso era o que deveria acontecer.
troca de informações no Acre. Só que não aconteceu. Por quê? O Brasil barrou o almirante e escancarou um buraco na fronteira. Não restam dúvidas. As Forças Armadas, governo PT, STF e Hezbollah trabalhando, né, dentro ali da fronteira. É o que diz essa matéria, né, da Resistência Técnica, um site especializado em matérias militares. Só que isso aí, é uma matéria que a gente não tem comprovação, que a gente não sabe até onde vai, né, essa veracidade dessa matéria. Pero, no mucho, temos algo mais, né? Seria o Aldo Rebelo. É um dos caras que a gente pode dizer que é um dos maiores conhecedores, né, das ONGs na Amazônia. O cara que teve dentro do PCdoB por muito tempo, entendeu o absurdo e o abuso dali. Olha o que o Aldo Rebelo fala. E ele expõe a Marina Silva, dizendo que, peraí, vocês não acham estranho que o governo Lula teve recorde de arrecadação, tirou dinheiro de todos os ministérios reduziram, mas o único ministério que continuou com um dinheiro absurdo foi o ministério que lida com as ONGs na Amazônia? Olha o que disse o Aldo Rebelo aqui. Por que é que a Marina foi nomeada ministra do Meio Ambiente? Você sabe qual é o peso político da Marina no Congresso? Quantos senadores tem o partido dela? Você sabe? Eu acho que não tem nenhum hoje, né? Ou poucos. Nenhum. Tem. Não tem um senador. Tem um deputado federal. Agora, quando o governo contingenciou, ou seja, congelou os recursos de 37 ministérios, qual foi o único ministério que escapou do contingenciamento? O Ministério do Meio Ambiente. Ó, não sei se você percebeu o que o Aldo Rebelo tá falando. Tá falando, peraí, por que a Marina ganhou um ministério? Ela não tem... o partido dela não tem força nenhuma. É ninguém. Mas por que ela ganhou um ministério? Ou seja, a força política vem de onde? Não vem do Congresso. Não é uma força política com raízes e bases nacionais. É uma força política que vem de fora, das embaixadas da Europa Ocidental e dos Estados Unidos, das organizações não governamentais por eles financiadas. Essa é que é a correlação de forças. Então, voltando à Amazônia, você tem ali os recursos minerais do mundo, você tem os recursos hídricos do mundo, você tem a fronteira da agropecuária do mundo, você tem uma fábrica de energia. Os rios da Amazônia, eles têm duas origens. Você tem a planície, ao norte você tem o Planalto das Guianas, com muitos rios que descem em direção à planície, e do outro lado, ao sul, você tem o Planalto Central, com uma série de rios, formando cachoeiras, corredeiras, que são fábricas naturais de energia. E você tem uma situação absurda que a China, que é um país que nem se compara com o Brasil em recursos hídricos, tem o dobro de geração de energia hidrelétrica em relação ao Brasil, porque o Brasil foi congelado. Você tem na Amazônia, meu prezado Bruno, a convivência de 3 governos paralelos. O governo oficial, o governo do Estado paralelo das ONGs, financiadas do exterior, e agora o governo do Estado paralelo do crime organizado. Vocês têm noção do tamanho desse argumento do Aldo Rebelo? 3 governos na Amazônia. ONGs financiadas pelo exterior, isso não é novidade para ninguém, o crime organizado e o Estado, que é o menor de todos. Mas vamos lá, pessoal. Essa questão do Donald Trump está dando dor de cabeça demais para os ministros do Supremo Tribunal Federal. Uma matéria que foi publicada diz que os Estados Unidos postou em português um recado claro. Não se sabe para quem. Só é estranho, nesse contexto onde todo mundo está vendo a briga entre o Alexandre de Moraes e os Estados Unidos, eles postarem em português a seguinte frase. Que fique claro, nenhum inimigo da liberdade de expressão dos americanos será perdoado. Ou seja, sem anistia, né? Pois é, ele falou que ninguém vai ser perdoado e que vai partir para cima dessa turma. A grande questão é, se realmente essas ações do Donald Trump forem eficazes contra ministros do Supremo Tribunal Federal, contra o próprio ministro Alexandre de Moraes, isso, né, para aqueles que não gostam do Supremo Tribunal Federal, tornarão o Eduardo Bolsonaro uma espécie de líder, uma espécie de herói. Já pararam para pensar nisso? E aí, com força o suficiente, né, para 2026. Olha esse outro detalhe. Matéria no centro do poder. Ministros do STF temem que eventual sanção contra Alexandre de Moraes gerem um efeito dominó.
com outros ministros sendo sancionados. E o anúncio do próprio Marco Rubio foi esse, né? Ou seja, peraí, vocês estão achando que a gente quer pegar só o ministro Alexandre de Moraes? Já tem uma lista e a primeira sanção será a retirada do seu visto. É a primeira. Depois, aí vem a lei Magnitsky. E aí essa lei Magnitsky, essa terá uma aplicação um tanto quanto diferente, porque essa vai caçar os seus bens, vai caçar o seu patrimônio. É uma coisa que está acontecendo muito aqui no Brasil, né, com os opositores políticos do próprio governo. Eles estão mirando, né, muito o patrimônio. Veja, por exemplo, os presos do 8 de janeiro foram condenados a 30 milhões de reais. Veja, a Carla Zambelli foi condenada a 2 milhões de reais. Veja, o PL, que ao entrar com recurso foi condenado a 22 milhões de reais. Veja, o próprio Daniel Silveira, que teve condenações altas no seu valor. Veja, o Marcos Duval, que teve 50 milhões de reais como condenação de multa. Assim, algo insano, né? Algo pesado, muito pesado. Vamos lá, próximo bloco a gente vai falar de eleições 2026 e do Eduardo Bolsonaro como foco. É o seguinte, tá dando repercussão pra caramba, o Michel Temer articulando para colocar o Tarcísio no centro da presidência da República, com o Bolsonaro como um mero coadjuvante. Você pode gostar ou não gostar do Tarcísio de Freitas. Inclusive, vamos fazer uma enquete aqui ao vivo. Você que está me assistindo nesse momento, fala para mim. Você que é do estado de São Paulo ou de outro estado, fala de onde você está falando e você vota ou não em Tarcísio. Não levando em consideração Tarcísio contra Lula, tá? Porque Tarcísio ou até o cachorro caramelo ganha do Lula. Eu tô falando do voto no Tarcísio com o Bolsonaro indicando outra pessoa, tá? Tô dando esse exemplo. Digamos que o Bolsonaro indique o Eduardo Bolsonaro ou a Michelle Bolsonaro e o Tarcísio, com o apoio do Michel Temer, queira concorrer. Você vota em Tarcísio ou não? Coloca no comentário que eu quero saber e fala de onde você tá falando. Agora olha essa matéria do Goiás Notícias, tá? Ó, é o seguinte, Michel Temer articula uma aliança de direita com Ronaldo Caiado e Tarcísio contra Lula em 2026. Em Nova York, o ex-presidente Michel Temer se reuniu com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e com o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, para discutir estratégias políticas visando as eleições de 2026. Durante o encontro, ambos reforçaram a importância de unir forças para enfrentar o presidente Lula no próximo pleito. Freitas e Caiado fazem parte de um grupo de governadores de direita que estão considerados lançar candidaturas à presidência da República em 2026. Ronaldo Caiado já se posicionou como pré-candidato pela União Brasil, enquanto Tarcísio de Freitas enfrenta pressões de empresários e aliados políticos para abandonar a ideia de reeleição no governo paulista e tentar a corrida presidencial. Então, o mercado financeiro, né, ele todo está querendo o Tarcísio, não quer o Bolsonaro, quer o Tarcísio. O Temer é a representação maior, né, desse mercado financeiro. E o Caiado é a representação daqueles que estão defendendo a pauta da segurança pública, até com mais maestria do que o próprio Tarcísio. O que é a ideia aqui? Seria ou o Caiado vir de vice, ou o Caiado assumir um Ministério da Justiça, algo nesse sentido. Então, pensa no seguinte cenário. O Bolsonaro é inelegível e não vai ter força nenhuma do Tarcísio, nem do Caiado, nem nenhum desses governadores de direita para mudar isso. Vamos ser sinceros aqui. Nenhum desses governadores querem o Bolsonaro de volta, né, com a possibilidade de estar dialogando com o Tarcísio ou com o Caiado. Vamos ser sinceros. O que sobra aqui é a possibilidade, né, do sistema lançar o seu candidato, centro-direita, e tentar fazer uma articulação política aqui com um bom diálogo com o STF. É isso que está acontecendo. Porém, a gente tem que pensar o seguinte: o cara, né, tá aí, tá ganhando força, vai ficar inelegível, não tenha dúvidas. Essa ação da PGR, ela só tem uma finalidade: condenar o Eduardo Bolsonaro e torná-lo inelegível, até porque você vai entender o porquê. Eduardo Bolsonaro cogita a presidência, abre aspas, se for missão dada pelo meu pai, farei. O deputado Eduardo Bolsonaro, que enfrenta o inquérito sobre a sua atuação junto ao governo de Donald Trump, em busca de punições a autoridades brasileiras, como o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, falou pela primeira vez, de forma explícita, tá?
como um possível candidato à presidência em 2026. Ele ainda comentou sobre a possibilidade da madrasta, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, e de Tarcísio de Freitas, atual governador de São Paulo, concorrerem ao cargo. Então o Eduardo Bolsonaro aqui já lançou, né, essa hipótese. E aí, para que você possa ter, né, candidatos como o Tarcísio e o Caiado, eles vão precisar desse cara aqui. Então, cá entre nós, o Bolsonaro também não é bobo. O Bolsonaro sabe que ele precisa de alguém para protegê-lo. O sistema sabe que eles precisam do Bolsonaro. Ninguém quer o Lula apoiando. Hoje, eu vou te ser sincero, o apoio do Lula é contraproducente. Isso aqui é o Bolsonaro chegando em Fortaleza, terra do Nordeste, né? Historicamente, esquerda. E aí, olha só o quanto o pessoal está ovacionando o Bolsonaro. O Lula, numa manifestação espontânea, não consegue fazer isso aqui. Então, a força do Bolsonaro é muito maior. Agora, por que eu falei para vocês que o Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, ficará inelegível se o jogo continuar da forma que está? Eu te explico no próximo bloco. Funciona assim. O STF e a Polícia Federal não tem nenhuma jurisdição contra o Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos. Tá aqui a matéria da Gazeta do Povo para mostrar isso aqui para vocês. A Polícia Federal e o Supremo Tribunal Federal não têm jurisdição sobre Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. E o inquérito deve mirar o Bolsonaro aqui no Brasil. O Bolsonaro já está inelegível. O que eles querem? A prisão do Bolsonaro. Só que não é a prisão do Bolsonaro em si. Eles querem que o Bolsonaro tenha medo da prisão para apoiar um candidato. E eles aceitam. Ou seja, prender Bolsonaro é um tiro no escuro. Reforça a perseguição. Mas eles têm que fomentar a ameaça o tempo todo de que o Bolsonaro será preso. E se o Bolsonaro não seguir a cartilha, ele vai ser preso mesmo. Então, o que eles estão fazendo? Toda hora, criando um subterfúgio aqui para fazer a ameaça ao Bolsonaro. Você vai ser preso, você não vai sair da Polícia Federal, você vai ficar lá, porque aí o Bolsonaro verá que o único caminho que ele tem é apoiar o candidato que o Temer... Quem que indicou o Alexandre de Moraes foi o Temer, né? Que o Temer quer, o Kassab quer. E aí quem é o cara hoje mais alinhado ao Kassab, ao Temer e aos demais? É o Tarcísio. Só que aí o Bolsonaro tem uma hipótese aqui. Aí aqui eu tô falando assim, vozes da minha cabeça, loucura do Sandro aqui mesmo. E se o Bolsonaro articula e fala, não, eu tenho um acordo, beleza, vamos colocar o Eduardo Bolsonaro de vice do Tarcísio. A única forma de vocês terem meu apoio é eu lançando o Eduardo Bolsonaro. Se vocês não quiserem, eu mesmo preso, ou o que quer que aconteça, eu lanço a Michele Bolsonaro. E aí, o Eduardo Bolsonaro, né, como eu disse, eles não têm jurisdição contra ele. Mas eles querem condená-lo. Para quê? Para torná-lo inelegível. Então o Bolsonaro fica inelegível. Tem Michele. Michele tem chance. Mais do que o Tarcísio. Pode ter certeza. Aí depois, se a Michele ficar inelegível também, o Bolsonaro vai ter outro. O Bolsonaro consegue lançar como presidenciável, sei lá, o Jorginho Melo. Sei lá, o Van Hatten. O dedo do Bolsonaro é o toque de Midas, né, na política. Então, assim, não tenha dúvida que se o Bolsonaro lançar um candidato, automaticamente o espectro do bolsonarismo todo vai para esse lado. Então, assim, uma alternativa que o Bolsonaro teria era, vamos fazer o seguinte, vamos conversar aqui, eu já sei que eu não serei presidente, porque o sistema não vai deixar, a não ser que o Trump traga o porta-aviões para cá, não vai acontecer. Então vamos fazer o seguinte, Eduardo Bolsonaro, vice do Tarcísio. É o que o sistema quer, é o que eu posso oferecer, e aí, depois lá na frente, a gente abaixa a bolinha, né, dessa turma aí. E aí o Eduardo Bolsonaro podendo concorrer, o foco do Bolsonaro será Senado em vários lugares do Brasil. E aí, o que vocês acham disso? Né? Tô delirando ou não? Vamos lá, pessoal. Dando continuidade, a gente precisa entender que aos poucos, né, a ficha até da velha imprensa tá caindo. Aquela galera que bateu no Bolsonaro, parece que está começando a acordar. Aquilo que eles chamavam de delírio bolsonarista, lembra? Parece que não é tão delírio assim mais. Olha só, esse jornalista aqui é o Oineg. O Oineg é da Band.
O INEG, de 2023 para cá, ele esqueceu o Bolsonaro. Ele era muito crítico ao Bolsonaro. Mas ele vem sendo crítico ao próprio governo Lula. E aqui agora também, parece que a turma entendeu que aquilo que estava acontecendo, eles chamavam de delírio bolsonarista, não era bem isso não. Era mais pura e lídima realidade. Olha o que ele fala aqui. Alexandre de Moraes colocou o Supremo num outro patamar. Antes dele, o STF era criticado por se meter onde não devia, o tal do ativismo. Agora, as críticas são mais duras e talvez já mereçam uma reflexão interna. É razoável Moraes tocar processos que não terminam, disparar ordens de prisão, bloquear perfis nas redes sociais e distribuir condenações com penas altíssimas. E agora, essa recusa do pedido de extradição feito pela Espanha de um traficante, porque a Espanha não mandou para cá um blogueiro, que é um dos quase 900 réus do 8 de janeiro. Será que a gente não corre o risco de criar dois Brasis? Um onde Moraes faz o que quer e outro onde as pessoas fazem o que Moraes deixa? Pois é, isso aqui aconteceu há alguns dias, essa publicação é do delegado Zulco, mas isso aqui é para mostrar para vocês. Parece, só parece, que a ficha tá caindo. Pessoal, alguns pontos, né, da estrutura toda, vamos dizer assim, teorias da conspiração que surgiram nos últimos anos, começam a retomar das catacumbas ali. Um dos casos é o Eduardo Campos. Você lembra do Eduardo Campos, né? Pai até do João Campos. Você deve lembrar que agora é prefeito de Recife, um prefeito muito bem avaliado pela esquerda. Olha só, Eduardo Campos morre em Santos após queda de avião em que viajava. O jato caiu sobre casa em um bairro residencial da cidade, no litoral paulista. O presidenciável do PSB tinha viajado para cumprir agenda de campanha. Então, durante a agenda de campanha, né, o candidato a presidente do PSB, que tinha uma rixa ali histórica, PSB, PT, lembra disso? Pois é, ele era candidato, né? À época, ele estava em terceiro lugar nas pesquisas, mas crescendo rápido e concorria contra, até então, Dilma Rousseff, né? O que isso aqui chama muito a atenção? Há denúncias graves do irmão do Eduardo Campos dizendo que não foi acidente, que foi algo premeditado. Abre aspas. Foi assassinato por profissionais do crime. Fecha aspas. Diz irmão de Eduardo Campos. O advogado Antônio Campos reafirmou nesta quinta-feira sua disposição de cobrar uma investigação conclusiva sobre o que aponta como, abre aspas, fortes indícios de assassinato de seu irmão e ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos, que morreu em queda de um avião em Santos, quando era candidato de oposição à campanha de reeleição de Dilma Rousseff à presidência em 2014. Mas o que está reforçando, né, esse discurso agora? Qual é a nova o novo argumento, qual é a nova prova, qual é o novo fundamento que reforça, né, esse discurso, que ele morreu lá em 2016, se eu não me engano, né, 2014. Olha isso, matéria do Diário do Poder. Espionagem reforça a suspeita de que Eduardo Campos pode ter sido vítima de atentado. Caiu como uma bomba a revelação da presidente nacional do Partido Socialista Brasileiro, né, do presidente do Partido Socialista Brasileiro, PSB, Carlos Siqueira, de que a então presidente Dilma Rousseff mandou os arapongas da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, espionar o governador de Pernambuco, Eduardo Campos, que era uma clara ameaça à sua reeleição. Nessa época, o jatinho de Campos caiu em Santos e o matou. A bomba fez ressurgir antigas suspeitas de que não teria sido acidente, e sim um atentado. Acabou de sair uma notícia agora, né, de que o presidente do PSB, e os jornais não estão dando, né, a devida atenção a isso, de que o presidente do PSB, lá de Pernambuco, né, estado do João Campos, teria, né, descoberto que a Dilma Rousseff estaria usando a ABIN para investigar todos os passos do João Campos durante a campanha.
E aí, com todas essas informações, era possível fazer o lastreio do jato e, inclusive, né, organizar, programar a sua queda. Meu amigo, você duvida ou não? O que você acha sobre isso? Coloca no comentário. Porque o Brasil, né, nada me assusta, né, aqui da República Tupiniquim. Próximo bloco. Vamos lá, pessoal. Quero que vocês prestem atenção no seguinte. Tem gente que fala que a Michelle Bolsonaro não tem, né, perfil de ser uma candidata à altura. Teve gente que me questionou, você é louco, o Eduardo Bolsonaro é muito melhor do que a Michelle Bolsonaro. Tá tudo bem, né? Agora, vocês têm que prestar atenção no seguinte. Olha a oratória dessa mulher. Ela tá falando aqui, né, o porquê que a esquerda quer regular as redes sociais. Dá uma olhada aqui e presta atenção no discurso dela. Por que o interesse em regular as mídias sociais? Porque chega a verdade até o povo. Porque chega a verdade. E nós precisamos nos fortalecer nisso. Nós precisamos nos posicionar. Porque a verdade, ela sempre vai prevalecer. Ela sempre vai fluir. Por um ano eu fui acusada de ter furtado 261 móveis do Alvorada. Como que eu levei 261 móveis do Alvorada? Mas isso tudo vocês veem que é mentira. É uma articulação para poder usar o dinheiro público sem licitação. Para poder viver do jeito que eles gostam. Porque eles são capitalistas travestidos de socialistas. Eles amam o que o capitalismo pode oferecer. E eu falo para vocês porque eu morei lá dentro. O povo gosta do que é bom. Pobreza, escravidão para o povo simples, mas para eles o melhor. As marcas, o descaso com o dinheiro público. A cama estava no depósito de número 5. E quando a dona primeira-dama começou a me acusar, eu fiz uma sequência de stories falando aonde estavam os móveis. Como que subiram 261 móveis e nada aconteceu? Cadê o funcionário preso? Cadê o funcionário exigindo um direito de resposta? Não exigiu porque tudo estava lá. Só que a minha reputação foi assassinada por um ano. E não adianta, porque eu só posso crer que esse povo da extrema esquerda é doente. Eles são doentes. Eles acreditam na própria mentira e passam com propriedade. Porque nós sabemos que é assim. Promessas fantasiosas e eles acreditam. O Brasil está afundando, mas para eles o Brasil está subindo. Só que Bolsonaro provou para o Brasil que se fechar a torneira da corrupção sobra dinheiro sim para fazer, porque nós fizemos muito. Eu falo para vocês, quantas coisas nós fizemos. Claro que em 4 anos era apenas da faxina. Mas eu pude ver, com as minhas mamães raras, com as minhas mamães atípicas, não tinha tratamento de alto custo para as crianças. Uma vez eu perguntei para a ministra Damares, falei, Damares, por que não tem política para essas crianças? Michele, porque em outros governos, esse tema ele era caro. Eu falei, pois a partir de hoje esse tema vai ser caro ao nosso coração e nós vamos trabalhar. E com respeito, a gente conseguiu colocar a medicação de alto custo para AME tipo 1 no SUS. Quem quer faz. Quem quer faz. E se fechar a torneira da corrupção, vai sobrar e você vai conseguir realizar. E ele provou. Ele foi o primeiro presidente da história que deixou 54 bilhões no caixa, passando pelo pior momento da nossa história, que foi a Covid. Nós tivemos os reflexos da guerra, tivemos o problema de Brumadinho, e mesmo assim, ele provou que tem como trabalhar para o povo. Ele foi o presidente que quase me matava do coração quando ele pegava a moto dele e ia para a cidade satélite para abrir a geladeira do povo para ver se o povo estava passando dificuldade. Cadê o representante do socialismo? Cadê o representante do socialismo? Ele e a sua esposa, eles só são socialistas até se esbarrar com uma Hermès, até se esbarrar com uma bolsa, um sapato de grife. Essa é a verdade. Eu posso usar grife porque eu não sou contra a economia liberal. Eu não sou contra o agro, eu não sou contra o empreendedor, eu não sou contra os empresários, que graças a eles estão ajudando o nosso Rio Grande do Sul. É um discurso hipócrita. Chega. Acho que o povo já cansou. Acho que o povo já está vendo o que é a verdade, o que é a mentira, o justo, o ímpio, porque a palavra de Deus fala. Quando o justo governa, o povo se alegra. E quando o ímpio governa, o povo geme. Triste realidade. Mas nós vamos ter que passar, porque nós estamos lutando contra um sistema. Por que o interesse... Alguém questiona a propriedade do discurso dessa mulher? Vamos falar claro aqui. Faça um levantamento, compare o discurso dela com o discurso do Lula. Eu não vou nem citar o da Janja.
Fica feio demais. Agora, preste atenção nas propriedades. Você vai me dizer que o discurso dela está abaixo do discurso do Tarcísio? Você vai me dizer que o discurso dela tratou de liberalismo, propriedade, de governo, de corrupção, tudo em poucos minutos, para chegar a mensagem que eles mentem, eles querem o capitalismo para eles e o socialismo para o povo. Deu para entender o porquê que eu falo para vocês? Essa mulher vai ter muito, muito impacto ainda nas eleições de 2026? É isso que eu quis dizer. Abraço, pessoal. Fica com Deus e eu vejo vocês no próximo editorial.